Descobri da pior forma o motivo dos Mercedes usados serem tão baratos. Temos esse Mercedes-Benz há poucos anos e já mencionei alguns dos problemas que enfrentamos, há alguns óbvios. Eles são tão baratos devido a uma pequena superabundância deles no mercado. Há muitas oportunidades de leasing e ótimos incentivos para compradores, mas descobri recentemente o real motivo de serem tão baratos. Muitas pessoas não falam sobre isso, mas eu estou aqui para falar. Este é um Mercedes-Benz C300 de 2018. Este tem um motor turbo de 4 cilindros de 2 litros. É um carro divertido com cerca de 250 cavalos de potência. Ele tem tração nas 4 rodas graças ao sistema 4MATIC presente neste carro. Isso significa que você está dirigindo as rodas dianteiras e traseiras, predominantemente um carro com tração traseira. Quando descrito como 4MATIC, é um bom upgrade que inclui a câmera de ré pop-out. Acho que é um carro mais bonito que muitos BMWs da classe 1, não curto muitos da série 4, a não ser o M4, mas não sou fã desse estilo coupé. Gosto dos sedãs da BMW, mas não dos de 4 portas. Isso é uma opinião pessoal. Não pela forma como dirigem ou pela confiabilidade, mas pela estética e design. Prefiro a Mercedes, por isso compramos este carro. Você tem alguns espelhos ótimos e o teto solar maior, o que foi uma das razões para comprarmos a Mercedes-Benz. É ótimo que você obtenha um valor tão bom com peças como essa. Vários desses carros de luxo, na mesma competição, possuem teto solar regular, não o grande panorâmico. Você tem uma frente muito mais ousada e imponente do que muitos concorrentes. A Audi e a BMW são muito simples, embora a BMW tenha mudado na série 4 com o Bucktooth. Esses me pareceram ter um design muito legal e interessante, mas não é sobre o design e o valor pelo dinheiro. Você observa os preços baixos, pesquisa os classificados e se questiona: por que esses são tão baratos? São carros tão legais? Ou Mercedes? Todo mundo ouviu que Mercedes dura para sempre, certo? Errado, então eu fui dirigir este carro. Esta manhã fiz um recado rápido. Infelizmente a luz de verificação do motor acendeu, o que é novidade. O problema é que não são apenas luzes de verificação do motor. Tivemos vários códigos e falhas nos últimos anos. Vou desligar isso rapidamente para não deixar funcionando demais. Porque, na verdade, o que acabei fazendo foi pegar meu leitor de código assim. Eu o conectei na porta Onboard Diagnostics, 2 bem aqui embaixo, e consegui puxar um código. Há alguns anos levei este carro para a concessionária. Eles o levaram para um serviço rápido num sábado de manhã e os concessionários tentavam apressar a entrada e saída do carro. Agendamos para um sábado de manhã. Geralmente só fazem sessões matinais para serviços menores, mas conseguimos. Colocaram o carro e levaram. Demorou para entrar na loja, próximo do fechamento. Então, abordamos o escritor de serviço. Eles se desculparam e disseram que iriam se apressar para pegar o carro. Levaram-no para a loja e fizeram o serviço básico exigido, o que incluía algumas inspeções essenciais. Havia um serviço de troca de óleo que precisava ser feito, envolvendo a vareta e o óleo. Essa era a principal questão que estávamos tentando resolver. Não esperávamos que eles lavariam o motor com shampoo. Eles nos disseram basicamente que pulverizaram o motor. E isso foi no meio do inverno, era dezembro, janeiro, por aí. E estava muito frio lá fora. Ninguém pediu, mas quem sabe, sabe. Não se deve pulverizar água pressurizada sob o capô desses carros. Há muitos sensores e componentes elétricos. Você coloca água, empurra a água para dentro dos clipes e de repente você tem um curto-circuito. Caso contrário, você pode ter peças que criam alta impedância ou conexões de alta resistência. Porque a água começa a corroer alguns desses terminais e há muitos sistemas elétricos aqui debaixo do capô, então veja só. Logo depois começamos a desenvolver códigos estranhos de falhas relacionados a sensores e luzes que iriam por todo o caminho. Não era a luz de verificação do motor, apenas códigos de falhas do sistema. Levamos para dentro, puxamos os códigos, ele disse, é menor. Eles reiniciaram e pronto, está resolvido. Resumindo, entre trocar as baterias e reiniciar algumas vezes, percebemos que havia mais nessa equação. O problema reapareceu após o término da garantia, o que nos deixou insatisfeitos, pois sabíamos que isso não era bom. Quero te mostrar alguns documentos que encontrei aqui. Há uma folha bem aqui. Esta é uma extensão de garantia para uma válvula de ventilação de carga parcial da linha de admissão. Agora, eu li isso antes, mas agora é onde fica sério, porque eu puxei com o meu leitor de código aqui. E eu consegui ver no painel que havia uma falha real e a falha era um P025 e P205E. Acho que tinha a ver com a válvula placa de circuito impresso, então eles começaram a pesquisar no Google. Quanto mais eu pesquisava no Google, mais eu percebia.
Há pessoas que saíram e gastaram 25, 3 mil dólares pelo conserto. Por este conserto de placa de circuito impresso, isso é devastador, você consegue imaginar? Então você compra carros usados, dirige por 1 ou 2 anos e de repente tem que gastar 3 ou 4 mil dólares em consertos. Porque o que acontece é, aparentemente me disseram, é um trabalho de 8 horas, 6, 7, 8 horas de trabalho. Além da peça, que custa de 500 a 600 dólares canadenses, você provavelmente gastará cerca de 2.500 dólares para substituí-la. Caro demais para mim. Você compra este carro, um pouco usado, a garantia acaba e de repente é atingido com contas de 3 a 4 mil dólares. Mas é aí que isso entra. E felizmente conseguimos esta peça, este papel, e estou feliz por ter guardado. Comecei a pesquisar no Google e percebi que eles disseram isso. Por causa de um componente defeituoso e supostas ações judiciais, a Mercedes-Benz estava realmente meio que forçada a substituir essa peça de graça. Agora, contatei o revendedor hoje e, de acordo com a proposta comercial de venda, ele não pôde verificar o código. Eles fizeram por telefone, o que nunca fazem de qualquer maneira. Eles sempre falam em diagnosticar, o que custa 250 em taxas, e você nunca sairá disso sem pagar nada. Ele disse que devemos analisar o problema, diagnosticá-lo e, se confirmado, enviar para a Mercedes. Eles avaliam e realmente precisam aprovar. A Mercedes Corporate, não a concessionária local, precisa avaliar esse código e os problemas. Eles defendem e assinarão a autorização do reparo. Agora estamos com os dedos cruzados. Eu tenho fé que acho que isso vai ser cuidado e acredito que vai ser retificado pela Mercedes. Espero muito que seja proposta comercial de venda ao código. Tudo se alinha com o que estou lendo e vendo. E mesmo o escritor de serviço do revendedor afirmou que a Mercedes ofereceu uma garantia estendida para essa peça. Aparentemente, há uma espuma na peça mais nova e atualizada que você verá nesta área, bem aqui embaixo. Se você ver a espuma lá, essa é a peça de reposição. A peça original não é tão bem feita, com vazamento de óleo nas conexões elétricas, sendo bastante suscetível ao tempo. Eles têm que correr atrás do motor e é um trabalho bastante complexo de se fazer. Não é apenas sobre essa falha, porque qualquer carro pode falhar, sabe? Porsches podem falhar, Mercedes, BMW, até Lexus e Toyota já tiveram falhas. A questão é, qual é a confiabilidade geral? E me parece que é uma peça de má qualidade pelo que eu posso dizer. Nos fóruns, o que todos estão dizendo e tudo que leio é até concordado que é uma peça abaixo do padrão, que a Mercedes está oferecendo uma peça atualizada e que agora tem garantia de 15 anos, ou algo como 241 mil quilômetros. Então isso agora é uma confirmação para mim de que a peça original talvez não seja da melhor qualidade. Isso é lamentável, pois é o que ocorre na indústria. Os fabricantes de carros europeus estão usando mais plástico em algumas peças que não são necessariamente da melhor qualidade. Então por que alguns desses carros são baratos? É por isso que, quando você tem uma ou duas falhas feias, todo mundo se afasta e desiste. Vou comprar um Toyota ou Lexus usado porque posso confiar que não vai me causar grandes dores de cabeça. Os veículos Lexus usados costumam manter seu valor muito melhor que os Mercedes usados. Darei outro exemplo. Ok, se você tiver um problema com este farol, me disseram que é um problema técnico. Há módulos atrás. Se um deles falhar, será necessário substituir todo o componente. Agora, este farol com os módulos custa cerca de 5 mil dólares. Se o seu seguro não cobrir isso, este reparo aqui pode de fato custar 5 mil dólares, ou talvez mais, com a mão de obra envolvida. Se você está gostando do vídeo até agora, vai adorar o resto do canal. Certifique-se de clicar no botão inscrever-se abaixo e não se esqueça do sino de notificações. Assim você sabe quando os próximos vídeos incríveis chegarem, certo? Há outras razões pelas quais os Mercedes usados são tão baratos, e com algumas delas eu realmente concordo, pois fazem sentido. Muitos carros europeus, como Mercedes, dirigem muito melhor. Se você está acostumado com Toyota ou Honda, pode não entender a diferença. Não entendo por que as pessoas pagam tão caro por essa porcaria. Eles dirigem melhor por terem desempenho superior e ergonomia muito melhor. Muitos carros europeus vêm com pneus de classificação de velocidade mais alta. Lembre-se, muitos desses veículos são especificados da Europa e projetados para atingir velocidades mais altas nas autoestradas, como a Autobahn. Não estou dirigindo o C300 a 250 km/h e não há ninguém por perto. Se você estiver, provavelmente conversará com a polícia. O fato é que eles constroem esses carros dessa maneira e eles os constroem na Europa e então eles, você sabe, simplesmente os exportam para cá. Então temos o mesmo produto construídos para esse tipo de desempenho? Então, você está conseguindo pneus que geralmente são um pouco mais caros.
Paredes laterais menores aumentam o risco de acertar um buraco ou danificar algo. Esses pneus serão um pouco mais caros do que os de um Toyota Camry. Esses freios, como você pode ver, estão perfurados em cruz. Esses freios vão custar muito mais dinheiro. Ao substituir esses discos, você gastará um pouco mais de dinheiro para isso, porque eles são apenas maiores, há apenas mais nesse disco. Eles não são as marcas Jobber mais baratas que você encontra na Pep Boys ou na Canadian Tire. Na verdade, você vai gastar um pouco mais lá. Você tem pinças maiores, pastilhas maiores, todas as peças de freio vão ser mais caras, as peças de pneu também vão ser mais caras. As peças de suspensão serão mais caras, pois mesmo os componentes de suspensão costumam ser muito mais duráveis, são peças premium. Você sabe, sob a pele desses veículos caso haja problemas com questões elétricas. Muitos Toyotas e Hondas podem ter uma configuração mais simples, o que tem seus prós e contras. Mas você só quer saber por que esses Mercedes usados são tão baratos? É por causa do custo de tudo, peças, freios, itens de desgaste. Você sabe, até mesmo componentes elétricos quando falham, olhando para dentro desses veículos também, eles são bastante robustos. Agora, não há muito o que falhar aqui, mas quando falham, dependendo de onde estão obtendo muitas dessas peças, você sabe, muitos componentes elétricos e sabemos que muitas dessas telas e módulos não são baratos. E por algum motivo, você sabe, peças da Bosch e de alguns outros fabricantes europeus, ou se são melhor construídos ou não, é irrelevante. Sabemos que muitas dessas marcas respeitáveis também estão importando de outros países e mercados que não fabricam os melhores produtos. Você está apenas adquirindo o nome da marca, mas não necessariamente a qualidade que acompanha isso. Algumas dessas peças podem ter qualidade de construção inferior, mas são cobradas a preços de padrão europeu. E é por isso que muitos desses carros acabam custando tanto para reparar módulos eletrônicos. A complexidade desses veículos, as altas taxas de oficina, sabe, né? O custo para diagnosticar esses veículos, assim como este pedaço de papel aqui. Disseram-me que eu tinha que trazê-lo para que eles possam diagnosticá-lo primeiro. As taxas de oficina costumam ser um pouco mais altas com um Mercedes-Benz. São carros adoráveis para dirigir, mas é preciso entender no que está se metendo. Tudo isso se soma a um grande conglomerado de razões pelas quais esses carros simplesmente não mantêm seu valor. Porque durante o período de garantia, tudo é maravilhoso. Mesmo com Certified, Pre-Owned ou garantia estendida, permitindo dirigir esses veículos por muito tempo, é ótimo, pois são divertidos de conduzir. Mas o que acontece quando essa garantia acaba? O que acontece quando o revendedor não apoiará mais o reparo de qualquer falha inesperada? Agora, isso fica por sua conta, certo? É o que tenho experimentado com alguns desses veículos e como tenho administrado. Para poder comprar e possuir muitos desses carros europeus, é consertando muitos deles eu mesmo e mantê-los na frota. Eu tive que aprender um conjunto de habilidades que muitas pessoas não estão interessadas ou não querem ter. Muitos não querem perder tempo na garagem consertando o seu carro. Muitas pessoas apenas querem comprar um carro novo, possuí-lo durante a garantia e depois trocá-lo quando chega a hora de seguir em frente. Então, esse é totalmente o jogo. Agora, por causa de toda a vasta abundância de incentivos, porque, vamos encarar, a Mercedes é enorme em incentivos. Há muitas pessoas que entram em um mercado que nunca sonharam antes. Há 25 ou 40 anos, só quem estava muito bem de vida sonharia com uma Mercedes. Hoje em dia, parece que quase todos estão dirigindo uma Mercedes-Benz e isso é aceitável. Ao nível de entrada, você tem os carros da classe A até os da classe S, Maybach, você escolhe, e tudo mais que está entre eles. Mas nem todo mundo que possui uma Mercedes tem esse tipo de dinheiro, então chega um ponto em que você só precisa entender no que está se metendo. O fato é que, se você vai possuir esses carros fora da garantia, vai pagar caro do seu próprio bolso. Ou você precisa aprender novas habilidades, como consertar seu próprio carro. Eu amo dirigir esses carros. Para mim valeu o sacrifício, mas para nem todos vale. A vitória é achar esses carros com excelente custo-benefício, mas faço isso por talvez metade do preço de um novo. Mas nem todos estão dispostos a correr esse risco, e essa é uma grande razão. Quando os mercados se enchem de estoque extra de devoluções de leasing e carros usados, ou conforme os veículos envelhecem. Os únicos que compram esses carros são pessoas como eu, bons faz tudo, ou jovens motoristas com menor rendimento. Eles adoram marcas divertidas como BMW, Mercedes e Audi e gostam de consertá-las. Infelizmente, essas pessoas ficam presas com esses problemas e acabam descartando os carros, jogando-os fora ou aprendendo as habilidades que eu adquiri.
É um dilema interessante. Há um enorme valor em comprar um Mercedes usado, mas é por isso que os Mercedes-Benz usados são tão baratos.